E aí, pessoal, começando aqui a live um pouquinho atrasado. Tive uma reunião agora que acabou de terminar. Na verdade não terminou, tive que sair no meio da reunião, mas estamos aí para começar a live de hoje falando sobre os erros que os jogadores começam quando se preparam para o WCUP. Para o WCUP não, né? Na verdade, quando se preparam para qualquer série. Porque eu vejo que a série, para o jogador de pôquer, é um momento especial, uma fase diferente, uma fase especial que o jogador tem que se preparar melhor, tem que estar pronto em diversos aspectos. A série exige muito mais do jogador do que o jogo do dia a dia, porque o cara tem mais day off, porque às vezes é uma expectativa menor, ou às vezes ele joga mais caro, ou os resultados, os prêmios também são menores. Então a série acaba produzindo várias mudanças, e essas mudanças prejudicam, ou podem prejudicar muito o desempenho do jogador. E imagina, você está numa série, a série demanda mais, a série é mais importante, pode trazer resultados ainda melhores, e aí o seu desempenho cai, o seu desempenho piora, porque você comete alguns erros que eu considero que são erros básicos, são erros simples e erros muito fáceis de você evitar. Então eu vou trazer à tona quais são esses erros, vou explicar para vocês o porquê esses erros são erros. Isso serve de preparação para séries de pôquer, mas serve de preparação para qualquer torneio, para qualquer campeonato. Eu acabei de ver que entrou aqui um ex-aluno meu, que é o Marcelo Contini, o cara é judoca da seleção brasileira, e o cara tem que ter os mesmos cuidados para se preparar para uma Olimpíada, para se preparar para um campeonato mundial, que os jogadores de pôquer precisariam ter para se preparar para uma série como o WCUP que está chegando. Então eu vou passar aqui para vocês esses erros. Antes disso, explicar para quem não conhece, não está a par ainda do projeto do GG Tilt. Vocês viram que eu mudei o nome do meu perfil, do meu canal do YouTube, e agora simplifiquei GG Tilt, que é um projeto, ou seja, um monte de ferramentas e conteúdos que eu vou ensinar para vocês darem GG pro tilt, ou seja, para dar tchau pro seu tilt e conseguir reduzir, viver uma vida, um jogo, né, viver um poker com menos tilt, ou quem sabe sem tilt, e assim poder deixar de perder tempo, de perder dinheiro, de perder saúde por conta do tilt, que é aquele descontrole emocional que faz você tomar decisões ruins no poker e na vida. Eu, no passado, antes de começar a trabalhar com jogadores de pôquer, trabalhei com muitos atletas. E eu tenho aqui alguns atletas um atleta vocês conhecem, o Leandro Guilheiro, do judô, Marcelo Contini, eu comentei, a Thaís Rochelle, da esgrima, Luiz Carlos Guida, que é do stand-up paddle, 5 vezes campeão brasileiro de stand-up paddle, Leandro Guilheiro, bimedalhista olímpico, e outros atletas de natação, de tênis. Tênis é muito parecido com pôquer, por ser um esporte mais individual, né, para quem joga individual, então é muito parecido, e outros atletas de outras áreas também, e isso me deu especialmente conversando com um nadador, um atleta meu, aluno meu, que ele é atleta de natação, ele me contou da preparação dele. Cara, vocês não têm ideia da preparação que o nadador tem para nadar por alguns minutos só. O cara vai lá, vai pular na piscina por alguns minutos, o cara tá se preparando o ano inteiro, aí depois, quando tá na véspera da competição, ele se prepara por um mês, uma preparação programada por um mês, 2 semanas de treino intenso, 1 semana de cooldown, a semana de manutenção, para poder dar o tiro dele ali na piscina. Ou seja, toda uma preparação bem cuidada, bem pensada, porque eles não têm tantas oportunidades quanto o jogador de pôquer tem. Acho que porque tem muita série rolando, muito torneio rolando, o jogador de pôquer talvez se preocupa menos. Mas se cuidar dessa forma como um atleta se prepara para uma competição, para uma série,
cara, você vai ter a chance de desempenhar melhor. E a gente sabe no poker tem muita coisa que a gente não controla, mas se você estiver desempenhando no seu melhor, as chances são de que você vai ter o seu melhor resultado, o melhor resultado que você pode ter. Aí já faz mais de 5 anos que eu trabalho com jogadores de poker e jogadores desde os top players do Brasil até jogadores que fizeram algum treinamento comigo, mais pontual, quando eu abri turmas em grupo. E então, jogadores iniciantes, eu já tive de tudo, então eu conheço bem esses erros, né, que eles cometem, esses desafios. Antes de passar o conteúdo em si, vou citar aqui para vocês alguns livros que fundamentam tudo que eu vou dizer, tá? Então tudo que eu vou contar para vocês é fundamentado em vários livros. Quem quiser se aprofundar, saber mais, pode buscar o livro Positive Poker e Peak Poker Performance, da doutora Patricia Carner. Tem o Mental Game of Poker 1 e Mental Game of Poker 2, do Jared Tendler. Tem o livro Change Your Brain, Change Your Life, que fala como você cuidar bem do seu cérebro, qual a importância disso. Tem o livro Os Desafios à Força de Vontade, The Willpower Instincts, que fala sobre força de vontade, que fala sobre autocontrole. O livro de Mentalização, do professor Carlo Mea, de Roma, e um dos que foi os primeiros que começaram a me colocar nesse caminho de trabalhar, o mindset de trabalhar o desenvolvimento pessoal em vários aspectos, foi o Psychology of Achievement. Tudo isso sem falar, claro, do meu trabalho de mais de 10 anos com o Método De Rose, muito conteúdo dentro do Método De Rose, especialmente que contribuiu para o poker, muitos conteúdos práticos e comportamentais de gestão emocional. E tem 4 TEDs também que eu recomendo bastante para vocês. Vocês já podem buscar lá agora e salvar esses TEDs. O primeiro deles é O Jogo que Pode Te Dar 10 Anos a Mais de Vida, da Jane McGonigal. O Being Brilliant Every Single Day, que é o do Alan Watkins. Esse é um pouco mais longo, 40 minutos. O Seu Corpo muda quem você é, em inglês, né? Your Body Language Shapes Who You Are. A sua linguagem corporal molda quem você é, da Amy Cuddy. E o Change Your Brain, Change Your Life, do Daniel Amen. Bom, vamos primeiro aos erros mais comuns. Eu vou listar aqui para vocês os erros mais comuns e depois eu vou explicar por que eles são erros e o que você pode fazer. Então fica aí comigo até o fim. Enquanto isso, você pode mandar ali a live para as pessoas, né? Aperta o aviãozinho, chama o pessoal para vir assistir, que agora vai começar para valer o conteúdo da live, falando dos erros, de como evitá-los e por que esses são erros, para você entender mesmo, né? Porque se você pensa, é erro, mas eu não concordo, você tem que entender que tem toda uma ciência por trás disso. Primeiro erro mais comum, vou passar a série aqui em casa, vou ficar focadão no jogo e ficar em casa. E esse é um erro, você pensar que estar focado na série é ficar só sentado e jogando. Focar na série é você focar em ter a sua melhor performance. E para você ter sua melhor performance, você ficar em casa 3 semanas sem sair, sem ver o sol, sem ver gente, não é o melhor para o seu desempenho. Esse é um erro bem clássico, um erro bem comum nesse assunto. Erro número 2, não fazer exercício. Eu vou focar em jogar, eu vou estudar muito, eu vou revisar minhas mãos, eu vou discutir mãos com a galera, os amigos, o pessoal do time, e vou ficar em casa focado sem fazer exercício. Já explico por que isso é um erro. Mudar completamente a sua rotina. Você joga no dia a dia, você tem uma boa rotina de jogo, você tem uma boa rotina do poker e off-poker. Aí você pensa, opa, agora é série, é hora de forrar, e aí você muda toda a sua rotina para poder se dedicar à série. Só que aí se você muda a sua rotina, você muda o seu sono, muda a sua alimentação, muda os seus exercícios, muda os seus hábitos, você muda completamente também a reação do seu corpo
E quando você muda a reação do seu corpo, a reação da sua mente, você muda o seu desempenho. Então o seu desempenho, que já estava bom no dia a dia, pode cair durante a série. E é isso que a gente não quer, né? A gente não quer que o seu desempenho caia durante a série. Muito pelo contrário, se você vai grindar uma série 3 semanas, você quer ter o seu melhor desempenho para ter a maior chance de ter um bom resultado. E as séries têm fields maiores, são torneios mais longos, dia 1, dia 2, dia 3. Então é muito importante que você esteja preparado para uma maratona. Erro número 4, tô colando aqui, não, 5. Acordar e ir direto para o computador registrar. Ou seja, eu vou dormir o máximo que eu posso, o torneio começa ao meio-dia e eu vou dormir até 11h50 para acordar, lavar o rosto, tomar meu café e sentar para registrar. Ixi, isso é um erro fatal, porque você não se prepara antes. E se você não se prepara, imagina um atleta, um jogador de futebol, um jogador de tênis, um atleta da arte marcial. O cara fala assim: hoje eu tenho o meu jogo da Olimpíada, vou começar a Olimpíada, vou acordar o mais próximo da minha competição possível, e aí eu vou muito mais descansado para competir. E às vezes a competição dele dura muito menos do que a sua, né? Que dura várias horas seguidas. O cara tem que se preparar, né? Tem que fazer uma preparação física, emocional, né? Psicológica, mental. É um warm-up, um estudo para estar no seu melhor, certo? Ficar essas 3 semanas só jogando e discutindo mão, sem nem socializar, sem relaxar, sem fazer as coisas que você quer, você ficar 100% focado no poker. Foco no poker é bom, você focar no jogo, focar nos estudos é bom, é importante, tá? Não estou falando que não deve. Mas se você ficar uma semana com esse foco total, você se desgasta bastante. Imagina uma semana sem day off, jogando todo dia, várias horas por dia. Isso produz um desgaste e o seu desempenho vai caindo com o tempo. Agora, imagina você começa a segunda semana já no desempenho mais baixo, vai caindo mais. A terceira semana vai caindo mais. E é aí que a máquina funde, né? A sua máquina funde. É aí que você começa a tiltar muito mais fácil, muito mais rápido. É aí que começa a dar ruim, você vai perdendo chance. E ainda mais, imagina uma semana inteira indo mal, as coisas não estão acontecendo. E aí você já está mais frustrado, você já está mais queimado. Qualquer coisa vai te fazer queimar enfim, a expectativa aumenta. É zica. Então, é importante você ter foco, mas é importante você tirar o seu tempo para relaxar, para socializar, para ver pessoas, porque o ser humano é um ser muito sociável. Sabe que isso, quem fala não sou eu, é o Harari, né? No Harari do livro Sapiens. No livro Sapiens, que ele conta sobre o ser humano, a história do ser humano, nesse livro Sapiens ele conta que existe um mecanismo do ser humano que, se ele está muito tempo distante de outros seres humanos, acontece um processo biológico que faz com que ele fique mais triste, mais depressivo, mais desanimado. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele sobrevive melhor em grupo. Ele não sobrevive também se ele não está em grupo. Ele sobrevive melhor em grupo. Então, se ele não está em grupo, é ruim para a sobrevivência, é ruim para ele. Ele precisa de gente. Nós precisamos de gente. Se você ficar muito tempo sem ver gente, sem socializar, você começa a ficar desanimado. Se você socializa mais, se você convive com mais gente, se você troca mais conversa, olhar e toque, isso te deixa mais animado, mais disposto, mais feliz. Biologicamente, isso está nos seus instintos, nos nossos instintos de todo mundo. Por isso que se isolar por muito tempo assim não vai ser bom para sua motivação, para o seu foco, para sua inspiração. Olha só, temos o grande Guilherme Calil do PokerCast aqui. Aliás, estou vendo vários nomes legais aqui. Obrigado por estarem aí, pessoal. Bom ver vocês aqui.
Depois eu vou postar na timeline, você pode rever o que você perdeu, tá? Se você está começando agora. Mas como a gente está só começando, até recomendo que você envie, aperta o aviãozinho, envia, chama o pessoal para assistir, que a gente está bem no comecinho ainda da live. Outro erro comum, você, no meio do grind, pega o celular, deu fome, deu 5 minutos de break, vou pegar o celular, vou pedir um iFood, vou escolher aqui o que eu vou comer, tem que tomar essa decisão, o que eu vou comer. E aí você pega aquilo que está mais fácil, mais prático, mas só isso já deu uma perda de foco, uma dispersão. E aí você come os alimentos que são menos, que são mais práticos, tipo um hambúrguer, é muito mais prático, chega o hambúrguer, você pega, come na mão mesmo, só que isso prejudica bastante a sua performance, e eu vou explicar por que mais pra frente, fica aí. E aí você, tá grindando um monte, tá grindando até mais tarde, e aí você tem que acordar cedo para registrar no dia seguinte, e aí você dorme pouco, e ainda como você ficou o dia inteiro grindando, não parou para ter um relax depois, você também dorme mal, né? Vai dormir agitado, dorme mal. Às vezes você tiltou um monte naquele dia, tem dificuldade de dormir, de parar de pensar naquela mão que você pagou e devia ter foldado, naquela mão que você foldou e devia ter pagado, aquela bad que você tomou para ficar gigante naquele torneio e caiu, e aí você dorme mal. Só que isso, especialmente numa série mais longa, vai prejudicar mais. E um erro bem comum, por último, mas não menos importante, que é a expectativa do Big Hit. Você pensa, WCUP, quem sabe agora que eu não pago todas as minhas dívidas, quem sabe que não é agora que eu forro, que eu pago meu make-up, que eu resolvo meu gráfico, que quem sabe não é agora que eu mudo de vida. E aí você cria uma expectativa, e essa expectativa pode ser o maior obstáculo para você realmente ter uma conquista, para você realmente cravar o torneio. Isso tem num livro do século III a.C., que a expectativa para você atingir o obstáculo se torna o seu maior... Opa, confundi. A expectativa para você atingir um objetivo acaba por se tornar o maior obstáculo para que você o atinja. Então, não dá para você ter ansiedade, não dá para você criar a expectativa do Big Hit. Você tem que criar a expectativa e se programar para fazer o seu melhor. Se vai rolar o Big Hit ou não, você não tem como controlar. E se você começar a chegar longe, pegou ITM, já está indo lá para a reta final, aproximando do FT, e aí você começa a criar expectativa, será que eu vou cravar esse? Olha só, começa a abrir o lobby para olhar a premiação, começa a criar expectativa, é aí que você muda o seu jogo e é aí que vai prejudicar. Me pergunte como eu sei. Pois é, eu já passei por isso também, e é por isso que eu jogo constantemente, para poder passar pelas experiências e sentir isso na pele, para depois aqui contar para vocês o que não é para fazer. Claro, não só da minha experiência, mas também das minhas conversas e dos meus trabalhos com meus alunos, né? Então vamos lá, passar a segunda parte da nossa live, que é identificar o que atrapalha o seu estado de A-game, o seu estado de flow. Espera um pouquinho, tomar um gole d'água. O que atrapalha esse seu estado de flow? O que atrapalha essa sua performance, o seu A-game? O que te tira do seu A-game? Vamos olhar dessa forma para você entender o porquê que algumas dessas coisas são erros e para você entender melhor sobre o que você tem que cuidar para não acontecer. Então vamos falar de sono ou sono de pouca qualidade. Eu recomendo um estudioso sobre o sono, que tem um livro que diz Por que Nós Dormimos, né, que é o título Por que Nós Dormimos, o nome dele é Matthew Walker. Ele é um dos maiores estudiosos sobre sono do mundo. Ele tem muito conteúdo simples, tem um TED, tem um livro, tem um podcast, enfim, eu sugiro que você procure informação sobre ele, se sono para você é uma questão. E
ele estuda os efeitos da pouca quantidade de sono sobre o cérebro. E esses efeitos são devastadores no longo prazo, mas eles são muito prejudiciais também no curto prazo, porque isso todo mundo sabe, né? Uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte você fica cansado, no dia seguinte você fica mais irritado, irritadiço, né? Fica mais pavio curto, você fica mais predisposto a tiltar, e ele chama isso de você reduzir a sua resiliência emocional. Ou seja, aquela bad que você está acostumado no dia a dia, nesse dia vai doer mais. Aquela sequência de mãos que você perde, você fala, é normal, você vai perder mais. Aquele torneio que você caiu vai doer mais. E então esse dia você está mais predisposto ao tilt, predisposto a perder. Eu estou vendo que estão rolando aqui algumas perguntas e a proposta de hoje não é responder perguntas durante, tá? Então eu vou falar o conteúdo primeiro e aí eu vou deixar as perguntas para o final, ok? Aí no final vocês vão anotando e me fazem as perguntas, eu vou pedir. No final eu vou falar, vai, agora me mandem as perguntas, se sobrar um tempinho eu respondo as perguntas de vocês, tá? Mas eu também vou fazer live só de perguntas e respostas nas semanas que estão por vir, então fica ligado, já anota as dúvidas que você quer perguntar direto para mim e aí a gente faz pergunta e resposta. O pouco sono também reduz a resiliência mental. O que significa reduzir a resiliência mental? Sabe aquele dia que você consegue estudar um monte, você fala, nossa, hoje eu tô a fim de estudar, e você senta e começa a estudar um monte, e o estudo flui, você fica 2 horas estudando e aquilo flui que é uma beleza? Então esse dia a sua resiliência mental tá boa, você tá bem para receber a informação. Mas sabe aquele dia também que você senta para estudar e você não consegue se concentrar em nada? E aí você começa a estudar, você leu uma página, ou você assistiu 10 minutos de vídeo e aí você fala, puta, não assimilei nada, tem que voltar. Então, isso está diretamente relacionado com o sono. Se você não dormiu bem, começa a faltar a vontade, o foco e a concentração, tanto para estudar quanto para jogar, são indispensáveis. Então, você vê que o sono, a falta de sono, pode prejudicar tanto a sua disposição para jogar e para estudar, quanto a sua resiliência emocional para lidar com as situações normais do dia a dia do jogador de pôquer, quanto com a concentração para jogar e para estudar e até a assimilação daquilo que você estuda naquele dia. Ou seja, prejudica tudo, né, para o jogador. Só que tem algo a mais que o Matt Walker ele estuda e ele conta, que não importa só a quantidade. Não, Danilo, mas eu dormi 9 horas e continuo me sentindo cansado. Acontece que a qualidade do sono também importa muito. Ou seja, um sono de qualidade, e aí tem vários fatores que eu não vou entrar tanto no assunto agora, mas a gente pode fazer um dia uma live só sobre isso, falar mais sobre o assunto, mas eu recomendo que você procure o conteúdo do Matt Walker. Um sono de mais qualidade faz a diferença. Sabe qual é uma das coisas que influencia? Se você está grindando na frente do computador, aquela luz na sua cara, até 2 da manhã, terminou o grind, você está ali ainda meio agitado com aquela luz na cara, aí você vai dormir direto. Isso faz com que o seu sono, até você entrar no sono profundo, demore mais ou você nem entra. Você precisa de um tempinho de cool down, que é uma das coisas que eu vou falar mais pra frente. Nossa, eu preciso acelerar, senão não vai dar tempo de falar tudo em 1 hora. Ainda bem que eu tô fazendo uma live por semana, que aí dá tempo de falar de todos os assuntos. Sedentarismo. Lembra que eu falei da atividade física, de não sair de casa? Sedentarismo também reduz a resiliência física, ou seja, você fica mais cansado mais rápido, dor nas costas, falta de disposição, fica com sono e reduz a sua resiliência física. Também reduz a resiliência emocional. Sabe aquele livro, Desafios à Força de Vontade? A atividade física é uma das maiores drogas para a força de vontade. Ou seja, uma pessoa que não pratica atividade física, ela pode ter mais dificuldade de se concentrar, tem mais dificuldade de estudar. Essa pessoa tem mais
tem mais dificuldade de, por exemplo, não pagar quando sabe que não deve pagar, de sair do jogo, joga cash, de parar de jogar quando sabe que deve parar. Essa pessoa de não dar o segundo tiro quando sabe que não deve dar, necessita de autocontrole, de força de vontade. Mas uma pessoa que não pratica atividade física tem menos autocontrole, tem menos força de vontade. Então isso é um dos resultados dos estudos que estão aparecendo por aí. Inclusive, para saber mais sobre essa parte de estudos de neurociência por trás do poker, nesse sábado eu vou fazer uma live com uma neurocientista, que é a Renata Cora, que eu já fiz uma live com ela antes, na verdade não foi uma live, eu já fiz uma gravação com ela antes, uma entrevista que está sensacional. Em breve eu vou publicar aqui no meu Instagram e no canal do YouTube. Dá uma olhada lá, porque essa live está muito boa, 1 hora de conteúdo precioso. E agora a gente vai fazer mais uma live com ênfase em tilt. A outra não foi com ênfase em tilt. Agora vai ser com ênfase em tilt nesse sábado ao meio-dia. É isso. Então, voltando à resiliência emocional, que a atividade física te deixa mais disciplinado, te deixa mais com força de vontade, com autocontrole para estudar, para volumar, para foldar quando tem que foldar, para pagar quando tem que pagar e etc. E também aumenta a concentração. Olha que louco! Trabalhar o corpo aumenta a concentração. Isso você vai entender se você também for ver os estudos do Daniel Amen, que ele fala do que você precisa fazer para manter o seu cérebro saudável. E aí ele fala que a atividade física é um dos fatores bem importantes para o seu cérebro estar saudável. Aí entra uma questão dos imprevistos que eu falei, do planejamento. Sabe uma das coisas que mais cansa o seu cérebro? Que mais cansa a sua mente, que mais gasta energia? Tenta pensar, o que será que mais gasta energia do meu cérebro? Para que o meu cérebro gasta mais energia? Pensou? Vou te dar a resposta, talvez não seja o que você estava pensando. Tomar decisões. Tomar decisões cansa o cérebro. Decisões muito mais complexas, decisões conscientes. Porque o nosso cérebro ele é dividido, ele pode ser dividido, uma das formas de enxergar é em 3 partes, modelo triuno. Uma parte que é uma parte mais do seu automático, né, do que faz o coração bater, faz você respirar, que faz a sua digestão acontecer, que é 100% automática. Tem uma parte que é o emocional, o cérebro límbico, que também age mais no piloto automático, e tem uma parte do seu cérebro que é o cérebro racional, que é o neocórtex. E esse neocórtex é a parte que consome mais energia. Por quê? Porque ele exige mais ponderação, você precisa parar, pensar, fazer novas conexões. E é aquilo que é o lado racional, a tomada de decisões mais complexas. Então o cérebro gasta mais energia para isso. O que já está automatizado, tudo que está no piloto automático, não gasta mais tanta energia. Por isso que o nosso cérebro naturalmente busca automatizar tudo que ele pode. E às vezes a gente acaba cometendo os mesmos erros várias vezes. Fala, nossa, por que eu fiz isso de novo? É porque você não estava tão consciente, ou porque não tinha energia mental suficiente, ou porque você não estava tão presente naquele momento e aí você entrou no piloto automático. Imprevistos, por exemplo, tomar uma decisão que você não tinha tomado antes, você pega, deu 5 minutos de break, deixa eu ver, pegar aqui o meu celular e eu vou ver o que eu vou pedir para comer agora. É uma decisão a mais que você vai tomar, desnecessária, dispensável, se você já tivesse tomado antes, talvez até no dia anterior, né? Talvez até no dia anterior. Outras decisões, por exemplo, quando você acorda, como é que vai ser minha rotina? O que eu vou fazer até a hora de grindar? Isso eu vou falar mais pra frente dessa rotina ideal, que aí você deveria ter se programado na noite anterior. Aí você chega no dia, você só faz, não tem que tomar decisão. Outra coisa é a grade de torneios, né? Se você já sabe a sua grade, você não tem que decidir na hora o que eu vou jogar, o que eu não vou jogar, quantos tiros eu vou dar. Quanto mais decisão você tiver que tomar, pior.
Quanto mais você se planejar com antecedência, tomar menos decisões, melhor para você economizar energia para o cérebro para focar totalmente no jogo. Certo. Aí eu dou um exemplo do Steve Jobs, né? Vocês já devem ter visto, quem acompanhou a história do Steve Jobs, que ele gostava de usar sempre a mesma roupa. Sempre uma calça jeans, uma camiseta preta e aquele tênis New Balance. E ele fazia isso levando ao extremo esse princípio. Ele queria economizar o máximo de energia com decisões, para tomar decisões e gastar energia mental só com aquilo que fosse realmente essencial. Por exemplo, as decisões profissionais e tal. E aí então ele falava, eu quero usar a mesma roupa sempre para não ter que acordar e pensar que roupa que eu vou colocar hoje. Pronto, uma decisão a menos que eu tenho para fazer consciente, porque eu já gastei. Não estou falando para vocês usarem sempre a mesma roupa, não estou recomendando isso. Só estou dando um exemplo. Mas pode escolher no dia anterior. Vamos falar um pouquinho de alimentação, né? Eu falei de alimentação nos erros. Por que você comer alimentos que prejudicam a performance é ruim? Bom, é óbvio, né? Porque prejudicam a performance. Mas que tipo de alimento e por que esses alimentos prejudicam a performance? Eu não vou me aprofundar muito na alimentação aqui hoje, mas tá aí um ótimo tema para uma live, para falar só sobre alimentação. Aí eu vou ver se eu convido alguém que é mais experiente, especialista no assunto, para falar sobre essa questão da alimentação relacionada à performance. E qual que é a questão? Dependendo do tipo de alimento, o seu cérebro vai funcionar diferente. Primeiro, se você comer muito, o seu corpo envia muito sangue e energia para fazer a digestão e tira energia do cérebro. O cérebro precisa de muita energia. O cérebro ocupa 2% do seu corpo, do espaço, do volume do corpo, mas ele representa 30% do consumo de energia e de oxigênio do corpo. Ou seja, o seu cérebro ele precisa de muito oxigênio, precisa de muita energia, e se você está direcionando a sua energia e o seu oxigênio para o estômago, para a digestão, vai faltar para o cérebro. Por isso que você precisa comer comidas que não vão gastar muita energia para serem digeridas, e também você precisa comer alimentos que uma quantidade, né? Você precisa comer numa quantidade que não vai consumir demais a sua atenção do seu corpo, a sua energia e tirar do cérebro. Além disso, tem alguns alimentos que produzem um efeito no cérebro que é o seguinte: o cérebro está sempre monitorando a taxa de glicose, porque esse é um fator chave para a sua sobrevivência. Faltou glicose, o corpo não tem de onde extrair energia para funcionar. Então você precisa de glicose no seu corpo. Acontece que alguns alimentos te dão uma injeção de glicose muito alta, como açúcar refinado, farinha branca, farinha refinada. São só 2 exemplos de alimentos que, por exemplo, num pão de hambúrguer tem açúcar, tem farinha, ou sei lá, numa massa também, né? Tem açúcar, tem farinha, que são alimentos mais práticos e mais fáceis. E o que isso faz? Como esses alimentos são muito facilmente digeríveis e a glicose entra no sangue muito rápido, você tem um pico de glicose rápido. Então seu cérebro, primeiro, ele fica felizão, até dá uma sonolência, né? Só que o que acontece alguns minutos depois? Como ele subiu rápido, ele também cai rápido. E aí o cérebro monitora, tá caindo rápido, estado de alerta. Estado de alerta, economia de energia. O que gasta mais energia no seu corpo? Tomar decisões. Então o seu cérebro desliga que parte? O seu neocórtex, que é a parte do seu cérebro que gasta mais energia, que é a parte do seu cérebro que toma boas decisões, ou seja, aquele seu hambúrguer, aquele seu pratão de macarrão pode estar causando o seu cérebro desligar o funcionamento racional e te deixar mais impulsivo. E a impulsividade faz o quê? Tilt! Comportamento impulsivo, emocional, tomar decisões ruins nas mesas e na vida, porque aí você vai lá e briga com não sei quem, com a namorada, com o namorado, com os pais, e sai brigando com todo mundo por causa disso.
Outra coisa que prejudica a sua performance é insegurança. Quando você tem dúvidas, muita insegurança, se você não está estudando, se você não faz o seu warm-up, se você não revisa as suas mãos, se você está com medo de perder, você está com a expectativa de ganhar, você está com medo de perder, e aí essa insegurança prejudica a sua performance. E a dispersão. Se você está muito disperso, se você não se prepara direito até o seu setup, se você não se programa bem para o grind, você vai ter muitas dispersões que talvez vão te exigir tomadas de decisões, ou às vezes redes sociais, tédio, preocupação off-poker, coisas assim podem fazer com que você prejudique muito a sua performance durante o grind. Bom, e agora, né? Já vimos os erros, já vimos o que não fazer, já vimos o porquê de tudo isso. Vamos olhar agora o que fazer, o que a gente precisa fazer, como cuidar disso. Mas antes, vou tomar mais um copo d'água, porque, né, falar sem parar por 1 hora não é fácil. Então, qual que é a chave? Qual que é o segredo? O que você deve fazer para cuidar bem da sua série? Planejamento. Então, um atleta, como eu falei, aquele meu aluno nadador, ele tinha todo um planejamento, uma preparação. E quem preparava não era ele, né? Era o coach dele, era o técnico dele de natação que preparava a rotina dele. Falava, ó, essa semana o treino vai ser hard, essas primeiras 2 semanas treino hard, te levar ao extremo. Aí as 2 semanas seguintes, treinos tal e tal, o próprio treinador dele preparava essa rotina. Aqui eu vou dar o caminho para você preparar a sua própria rotina. Então, planejamento. Planejamento é o que vai fazer com que você evite as coisas que prejudicam a sua performance. E como o foco hoje não é o que eu posso fazer para aumentar a minha performance, Danilo, eu já cuido de tudo isso que você falou, eu já tenho todo esse cuidado. O que eu posso fazer para ir além, para aumentar? Não é o tema de hoje. Quem sabe numa próxima live eu posso falar sobre isso, posso focar nisso. Mas como a maioria está ainda nessa etapa, nesse momento, então eu vou falar mais dos erros primeiro. Acho mais importante. Então o que você precisa planejar com antecedência? Você planeja e programa como e quando você vai descansar. Precisa cuidar do sono e você pode programar isso melhor. Alimentação, então, o que você vai comer, até quantidade você pode já pensar nisso, é importante focar nisso. A sua grade de torneios e a sua rotina pré-grind e pós-grind. Isso é ter foco total no jogo e não só ficar jogando. Foco total no jogo é você programar a sua vida enquanto você não está jogando para que a sua vida não prejudique o seu desempenho no jogo e ainda contribua com o seu desempenho no jogo, né? Preparação mental, eu vou falar de uma dica de preparação mental, de 2 dicas de preparação mental. Uma chamada ensaio mental, que é usado muito nos esportes, e outra chamada de Mind Fitness, que é você, de fato, fortalecer, exercitar a sua mente. O ensaio mental é o seguinte, tem 2 estudos que eu cito que comprovam o quanto é importante você se programar mentalmente. Vou explicar. Tem um estudo que fizeram com pessoas que ganharam 1 mês grátis na academia. Imagina você não faz academia, você ganhou 1 mês grátis na academia. Aí eles falaram com uma pessoa, com esse primeiro grupo de pessoas, olha, você ganhou 1 mês grátis na academia, você vai? E aí todo mundo falou, vou sim, de graça, pô, valeu. E aí 30% das pessoas foram. E aí tiveram outro grupo, tá querendo cancelar de novo, tá querendo encerrar. Aí teve um outro grupo que falaram assim, tá aqui o passe na academia, você vai? Vou. Vai mesmo? Vou. Quando você vai? Deixa eu pensar. E aí o cara pensou e falou, eu vou começar nesse sábado às 9 da manhã e vou
fazer aos sábados, quarta, 9 da manhã, e marcou o horário. 80% foi, quase triplicou o número de pessoas que foram quando determinaram um dia e um horário. Ou seja, realmente se programaram mentalmente para ir. E não só falou eu vou, né? Igual você combina com seus amigos, vamos sair, vamos marcar alguma coisa um dia. Não marca, né, gente? Quando você fala isso, não marca, ninguém vai. E se um dia alguém te cobra disso, você fala, ah, mas você achou que eu tava falando sério? Enfim, as pessoas fazem isso e eu ouvi dizer que é especialmente no Brasil. E sobre o ensaio mental, eu contei a história da academia, e outro experimento que eu falo quando eu falo de ensaio mental é o experimento do basquete. Esse a maioria das pessoas conhece, é o experimento mais comum sobre o assunto, que separaram um time de basquete em 2 grupos, testaram o percentual de acerto de lance livre desse time e separaram esses 2 grupos. No primeiro grupo ia treinar todos os dias por 1 hora durante 1 mês, ia treinar lance livre com uma bola, uma cesta e tudo mais. O segundo grupo ia treinar o lance livre só mentalmente, só ensaiando, só planejando, só visualizando que estava treinando, arremessando e acertando. E tinha um terceiro grupo, que era um grupo de controle, que não ia fazer nada. O grupo de controle não melhorou em nada, 0%. O grupo número 1 de arremesso, que foi mesmo na quadra, pegou a bola, arremessou 1 hora por dia, lance livre, aumentou em 24%, ou seja, aumentou bastante, né? E aí, o grupo seguinte, o grupo que só mentalizou, que só visualizou, teve um aumento de 23%. Olha que loucura, 23%, quase igual, 24% quem arremessou, 23% só quem visualizou. Mas essa galera nem pegou numa bola, nem precisou ir até a quadra, arremessar, não, só ficou imaginando. Ou seja, a nossa mente tem um poder muito grande de visualizar, tem um poder muito grande de aprender com aquilo que você imagina, de se programar com aquilo que você pensa, que você ensaia. E é isso que eu estou falando para a gente treinar sempre, esse planejamento e o ensaio mental. E aí o outro elemento que desenvolve a mente, que é importante, que não sou eu que inventei esse termo, né? Que é o Mind Fitness, que é você exercitar a sua mente, assim como o seu corpo. Se você não exercita, ele vai atrofiando, ficando fraco, a sua mente também. E a sua mente, quanto mais você exercita, mais forte ela fica, mais focada, mais resiliente, mais resistente ao tilt, mais consciente, mais racional, mais presente. Ou seja, você consegue melhorar o desempenho da sua mente também. E para isso, tem algumas técnicas como respiratórios, que eu ensino na minha escola de Mindfulness e Meditação, do Método De Rose. Tem um áudio no meu site, então se você não conhece meu site, entra lá, ggtilt.com, e lá você vai poder fazer o download de um áudio de meditação, que tem um exercício respiratório completo, um exercício respiratório ritmado, depois o exercício de meditação. E a meditação é outra daquelas técnicas que são reconhecidas, que servem como verdadeiras drogas para você desenvolver força de vontade e resiliência, além de desenvolver presença, mais consciência. Bom, agora eu vou falar como seria essa rotina de preparação ideal. Ideal, né? Você vai fazer aquilo que for possível para você hoje. Mas vou falar como seria essa rotina de preparação ideal. Na noite anterior, você primeiro já planeja o seu dia seguinte. Claro, planejar sua semana é melhor, planejar sua série toda é melhor, mas planeje pelo menos o dia seguinte, para saber, assim que você acordar, você já tem tudo pronto que você vai fazer. Não precisa pensar, decidir, ver se você está afim ou se não está,
porque isso tudo está gastando força de vontade. Se você já decidiu no dia anterior, você só pega e segue o que você planejou. Aí você fecha os olhos e faz um ensaio mental daquilo que você vai fazer. Ou seja, você já se programa, se planeja, se visualiza fazendo a programação que você decidiu hoje, que você vai fazer amanhã, e já programando o seu dia de jogo, até mesmo como você vai se sentir, qual vai ser o seu desempenho, como você vai estar focado, já planeja tudo. E para fechar com chave de ouro, uma meditação que até prepara para você ter um sono melhor. Aí você faz ali uns 5 minutinhos de meditação e vai dormir. Aí no dia do grind, você acorda, primeira coisa do dia, mentalização. Depois, o ensaio mental do dia. E aí eu recomendo, claro, se você conhece o método De Rose, se você é aluno do método De Rose, uma prática do método De Rose, porque é uma prática completa, que contém respiração, que contém um treinamento físico, né, corporal, que tem uma técnica de descontração, e ensaio mental e reprogramação emocional e gestão do estresse e da pressão que acumula durante a série naturalmente. Também tem técnicas de concentração, então você seta a sua mente, o seu corpo, para um estado ideal para ter uma maratona ali de grade. Aí você programa e faz uma alimentação bem consciente, já deixa tudo prontinho para o resto do seu dia, alimentação pronta, para você não ter que pensar nisso durante o grind, só fazer o que você planejou. Aí você tem o warm-up, ou seja, antes de começar a jogar, um warm-upzinho, ou seja, estudar um pouquinho, revisar algumas mãos, colocar a mente alinhada e focada no jogo. Prepara o setup, prepara tudo para saber que você vai estar ali focado e tranquilo, não vai ter distrações. Avisa as pessoas em casa, avisa as pessoas da família, bota o celular no modo não perturbe e se prepare para reduzir as distrações, as dispersões. Um exercício respiratório, que é um exercício de estabilização das emoções, e depois um ensaio mental para o seu grind. Ou seja, agora eu vou começar a grindar. Como eu quero que esteja o meu foco, como eu quero reagir a determinadas situações, como que eu quero que seja esse meu grind. Você já visualiza que você está agindo da forma ideal, impecável para o seu grind, certo? É isso. Aí durante o grind e nos breaks, tem algumas dicas que eu não vou falar agora, não vem ao caso agora, mas basicamente cada break você tem que fazer alguma coisa que te ajude a manter ou melhorar a sua performance. Alguns exemplos, né? Você pode aproveitar os 5 minutos para se movimentar, você pode fazer algum respiratório, alguma meditação, talvez até uma ducha fria, e assim por diante você vai cuidando ao longo do grind e dos breaks. E o pós-grind, um cool down, ou seja, fazer alguma coisa off-poker que vai te dar uma good vibes, ou seja, vai te preparar para tirar aquela mente acelerada do jogo ou cansada, fazer alguma coisa que você gosta, acumular power-ups, e se você não assistiu ainda aquele TED da Jane McGonigal, o jogo que pode te dar 10 anos a mais de vida, ela fala de 4 tipos de power-ups para você colocar na sua vida, no seu dia, para você dar um up na sua vida, tanto de disposição, saúde, mas também de longevidade, para você viver mais. Enfim, depois dá uma olhadinha lá, não deixe de conferir esse TED. Já faz a programação para o dia seguinte, talvez fazendo até alguns ajustes em relação à programação desse dia, de algo que não deu certo. Uma boa descontração que faz o seu corpo aliviar a tensão, que é uma técnica que é ensinada no método De Rose também, da descontração. E, inclusive, vou até ver se eu monto um áudio para passar para vocês depois, né, para vocês usarem. E a visualização, ou seja, o ensaio mental, meditação, antes de dormir e começa tudo outra vez. Recomendo que tire day offs, tá? Que você não vá tudo em sequência, mesmo fazendo tudo direitinho. É normal cansar, né? O corpo cansa, a mente cansa. Um day off pode ajudar. É tipo fisicamente, né? Você tá treinando,
O corpo precisa de um descanso para assimilar e para estar melhor. Um dia, às vezes dois, tá? E é isso. Bom, quem quiser saber mais sobre o método de Rose, essa prática, as ferramentas, eu tenho uma escola que dá aulas online. Então, você pode, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, fazer aulas online com a minha escola, com os instrutores da minha escola, que tem o meu acompanhamento, a minha orientação para fazer um bom trabalho para jogadores de pôquer, que é o De Rose Vila Mariana. Procura lá De Rose Vila Mariana e você vai encontrar. Qualquer coisa, me manda uma mensagem. No meu Instagram, ggtilt.poker, entra lá no link da bio e você vai ter várias coisas interessantes lá. Tem, inclusive, uma pesquisa sobre tilt. E nessa pesquisa, se você responder nessa pesquisa, você me ajuda a contribuir com esse trabalho com tilt. E é isso por hoje, pessoal. Obrigado por estarem aqui, por assistirem. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, clica lá no gostar, se você gostou, assina aqui o canal, indica para os amigos e pode ser útil para muita gente. A ideia é que seja útil para toda a comunidade do poker. E é isso aí, qualquer coisa, me inscreva, comente aqui e conte comigo. Estamos juntos, vamos dar GG pro Tilt e até a próxima.